A palavra de Deus nos relata a existência de 4 tipos de seres angelicais que formam uma hierarquia celestial, uma ordem bem organizada do exército espiritual. Toda a igreja, repita comigo. Primeiro, arcanjos. Na hierarquia dos anjos, o arcanjo é a maior patente. E depois do arcanjo, repita comigo, serafins. Depois do arcanjo e dos serafins, diga querubins. E depois do arcanjo, serafins e querubins, aí vem os anjos. Todos esses 4 são anjos. Por que hierarquia? Porque aonde tem hierarquia tem organização. Então, para não ter bagunça, Deus pegou aqueles anjos que foram muito provados e aprovados, e aí foi consagrando. Aí Deus consagrou o anjo primeiro a querubim, aí depois de alguns querubins foram consagrados a serafins, e aí dos serafins Deus consagrou outros arcanjos. Agora nós vamos estudar aqui agora cada categoria, amém, gente? Primeiro, vamos falar sobre o arcanjo? Vamos? Então no livro de Daniel, vamos lá, Daniel capítulo 10, versículo 13. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Então esse Miguel, este é o primeiro e mais poderoso dos anjos. Você sabia disso? Miguel é o primeiro e o mais poderoso dos anjos. A Bíblia só nos fala de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E a palavra arcanjo vem sempre no singular. Não fala arcanjos no plural. A palavra arcanjo vem sempre no singular. Não usa o plural. Ou seja, quantos arcanjos existem? 1. E é interessante que na grande luta, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz aí, houve batalha no céu. Houve peleja, batalha no céu. Quem que está aí? Está aí, liderando os anjos de Deus. É o arcanjo Miguel. Olha que interessante. No livro de Judas, não existe capítulo porque é único, mas no livro de Judas, versículo 9, cita novamente Miguel, olha lá, ó. Contudo, leia comigo, gente, vamos lá. Contudo, o arcanjo Miguel. Então esse Miguel é o arcanjo. Não existe outro arcanjo, só existe um arcanjo, e o nome dele é Miguel, que pode ter outras interpretações, amém? Em luta contra Satanás, e prefere reconhecer o poder de Deus e não falar por si, mesmo sendo ele um guerreiro e um responsável por lutar contra demônios, o maioral dos anjos aparece lutando contra o maioral dos demônios. Vamos ao segundo hierarquia, serafins. Pode mostrar no livro de Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 7, já estamos acabando, amém, gente? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Haviam serafins. Aí você vê que os serafins têm o S. Quem também não tem o S ali? Então serafins está no plural. Arcanjo singular. O arcanjo é só um. Serafins já existem vários. E cada serafim tem quantas asas? 6 asas. Eu não consigo nem imaginar. E clamavam uns para os outros dizendo, aleluia, santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Oh, glória! As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Espera aí. Mas o que o serafim fez? Pegou do altar, oh aleluia, glória, do altar uma brasa viva, e tocou em Isaías, e purificou os lábios dele, e disse: o teu pecado está perdoado. Do altar Deus está enviando brasa viva na sua vida, para te acender, para te purificar, para te perdoar, para te limpar. Aleluia. Agora eu estou entendendo. Quando o pastor está pregando, meu irmão, Deus está enviando brasa viva. Para você que quando se fala de brasa, já pensa no carvão do churrasco, aquilo é brasa morta, não tem vida não. Quem está vivo aqui, dê um glória a Deus. Pronto, então a brasa viva é você. Ou seja, você que tem vida, Deus está colocando fogo em você nessa madrugada. Oh, aleluia! Deus está colocando fogo na tua vida. Serafim significa consumir com fogo. Olha que coisa interessante. Rapaz, que estudo maravilhoso. Serafim significa consumir com fogo. Eles são anjos que trabalham na purificação dos servos de Deus. Eita nós! Repita comigo: os serafins trabalham especificamente em purificar os servos de Deus. Isaías foi purificado pelo serafim. Aquele servo que está precisando de purificação tem que clamar a Deus para enviar serafins para purificá-lo. Estou falando sério. Tem servos de Deus que estão no altar falando palavrões. Então servos de Deus que estão no altar pregando a palavra de Deus e adulterando, traindo a esposa. Esses daí estão precisando ser purificados. Essa brasa está precisando se acender. Ô bispo França, meu pastor está apagado. Minha irmã, dobra o joelho e fala: meu Deus, acenda essa brasa que está no altar, Senhor. Purifica ele, envia serafins para purificar o meu pastor. Em vez de reclamar do seu pastor, em vez de se queixar do seu pastor, ore a Deus para enviar serafins e purificar ele. Porque a purificação dos servos tem... Rapaz, poxa, tem serafins que já judiaram tanto de mim, sabia? Mas foi para o meu bem, né? Então eles são anjos que trabalham na purificação dos servos de Deus. Vejamos que eles estão adorando Santo, 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 e trabalham na purificação.
isso mostra a relação entre o louvor e a obra de santificação em nossas vidas. E os querubins, já estamos acabando, depois dos querubins é os anjos. Querubins, abra aí em Salmos capítulo 99, no versículo 1, para você poder entender melhor acerca disso, amém? Leia com o bispo. Reina, ó Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima, abala-se a terra. Diz que os querubins manifestam a presença, a santidade e a glória de Deus. E no livro de Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o quê? Indo para a entrada da casa, a casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor, aleluia. Diz que ele tem a tarefa de zelar pela santidade de Deus e pelas coisas santas, e Deus colocou 2 querubins para guardarem a árvore da vida. Quem lembra? Lá no livro de Gênesis, Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida, porque Adão e Eva tinham comido do fruto proibido, passaram, a morte passou a fazer parte da vida, e Deus colocou 2 querubins para guardarem a árvore da vida. Lúcifer era um querubim. Rapaz, olha aqui. Rapaz, quer dizer, Lúcifer, a Bíblia diz que ele era perfeito, mas ele na hierarquia dos anjos está abaixo do arcanjo, abaixo do serafim. Está lá em Ezequiel capítulo 28. No livro de Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Quer dizer, Lúcifer era querubim da guarda, e ele permanecia no monte santo de Deus, Monte Sinai, né? E no brilho das pedras andavas. No Santo dos Santos, lugar onde Deus se manifestava do santuário, havia 2 querubins de maneiras revestidos e outro acima da arca da aliança. Isso representava que os querubins têm a função de cuidar das coisas sagradas. E se entrasse alguém que não fosse o sacerdote, ou mesmo o sacerdote em pecado, esse era morto, por ali se manifestava a glória da santidade de Deus. Olha para o Bispo França. Quem é que guardava a arca de Deus? Querubim. Não sei se você sabe disso. Um sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, era amarrado uma corda nos pés dele. Aí ele entrava no Santo dos Santos perante a arca. Se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Aí por que a corda? Porque qualquer homem que entrasse lá dentro para tentar tirar o corpo morria também. Então amarrava-se a corda, o sacerdote entrava, e põe aí, de pouco em pouco tempo, o pessoal puxava a corda, aí o sacerdote lá dentro mexia a corda para mostrar que está vivo. E se puxasse a corda e não respondesse, então morreu. Daí os homens de fora puxavam a corda e arrastavam o corpo do sacerdote para fora do Santo dos Santos. Quem é que matava? O querubim. Por quê? Os querubins são responsáveis pelas coisas sagradas e pelas coisas santas de Deus. Os querubins são responsáveis por tudo que é santo e sagrado a Deus. Para finalizarmos aqui, gente, o fato de Deus ter mandado fazer os querubins não significa que se deva fazer imagens e adorá-los, porque eles ficavam guardados e apenas o sacerdote mal os via uma vez por ano. É para adorar o querubim? É para orar o querubim? Vamos finalizar aqui? Vamos finalizar no estudo dos anjos.
Então no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 21, e depois vamos em Lucas capítulo 1, versículo 19. Toda a igreja, leia com o Bispo França aí, por favor. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Agora vamos em Lucas 1,19. Mostra aí. Leia com o bispo. Respondeu-lhe o anjo: eu sou quem? Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Você percebeu uma coisa diferente aí? O primeiro anjo, Daniel fala que era um homem que foi voando até ele e que tocou nele na hora do sacrifício da tarde, não é isso? E agora no capítulo 1, versículo 19 do livro de Lucas, está escrito que o anjo, olha lá, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Presta atenção que é muito forte o que você vai ler aqui agora. A Bíblia relata o nome de um anjo. Esse anjo chama Gabriel. O que significa Gabriel? Gabriel significa homem de Deus. E provavelmente esse é o líder dessa ordem angelical. Gabriel aparece na Bíblia sempre entregando recados especiais sobre os planos de Deus. Este é um grupo que aparentemente tem um maior número. Por isso as demais ordens também são chamadas de anjos. Os anjos geralmente aparecem em forma de homem. E na Bíblia, às vezes são chamados de homens ou varões. Porém, sempre deixando de forma bem clara que são seres espirituais. Porque sua aparência é muito superior em beleza e forma de homem, que não sabemos descrever ainda. Temos o exemplo de quando 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra buscar Ló, e eles foram cobiçados pelo povo dessas cidades. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 5. Quem lembra dessa passagem? Os anjos correram riscos de serem molestados. Eles eram tão belos que os homens da cidade queriam violentar os anjos. Os anjos estiveram presentes na vida de Jesus antes do seu nascimento. Está em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 21. E em Lucas 1, do 26 ao 38. Estava também presente tanto antes como no dia do nascimento, em Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 15. E na sua tentação, lá em Mateus no capítulo 4, versículo 11, fala sobre a tentação de Jesus. E fala também que os anjos estavam presentes na ressurreição, Lucas capítulo 24, versículo 4. E na ascensão, no livro de Atos capítulo 1, versículo 10. Bom, características gerais para você poder entender. Repita comigo: os anjos adoram a Deus. 2, diga comigo: os anjos cumprem a vontade de Deus. 3, diga: os anjos veem a face de Deus. 4, diga: os anjos são submissos ao Senhor Jesus Cristo. 5, diga comigo: os anjos são superiores aos seres humanos. Aonde está isso? Hebreus capítulo 2. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Gente, nós estamos lendo um livro
do Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 1, e no versículo 7, o autor do livro, que até hoje não descobriram quem escreveu o livro de Hebreus, tinham atribuído ao apóstolo Paulo por causa da escrita, mas depois voltaram atrás e colocaram o livro sem autor. Esse homem que escreveu o livro de Hebreus, um dos apóstolos, ressalta uma passagem no livro de Salmos, e está dizendo aí em Hebreus capítulo 1, fizeste no entanto, por um pouco menor que os anjos, e de glória e de ouro honra o coroaste. Então a Bíblia diz que se o ser humano é um pouco menor do que os anjos, foi feita a semelhança de Deus, nós somos a semelhança de Deus. Quando Jesus ele se fez homem, Jesus se fez menor do que os anjos, sendo ele o criador dos anjos, acima dos anjos. Ele se fez menor quando ele se fez homem. Aqui no estudo está dizendo que os anjos se casam. Não se casam. Que susto. Jesus amado. Eu falo, o anjo casa? Os anjos não se casam. Quem sabia disso? Mateus capítulo 22, versículo 30. A Bíblia não esclarece muito, mas entre os anjos não há distinção sexual. Todas as vezes que aparecem na Bíblia são citados no masculino. Mostra aí, Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Mostra aí, Lucas capítulo 20, versículo 34. Os anjos lá, ó. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Amorzinho, quando a gente morrer e for para o céu, a gente não vai estar mais casado, não. Rapaz, por isso é que o voto é: eu juro estar com você, ser fiel até a morte. Você acha que você vai morrer e lá no céu você vai achar a tua esposa e vai ficar com ela a eternidade inteira? Bom, os anjos não foram feitos para ser adorados, está em Colossenses 2,18. Comigo, os anjos trazem respostas de Deus para os seus servos. Diga, os anjos castigam os inimigos de Deus. Diga comigo, os anjos lutam contra as forças demoníacas. Diga, os anjos são territoriais. E diz assim, eita, agora é forte, ó, aqui no 17, diz assim: os anjos conduzem os salvos ao céu. Você sabia que quando a pessoa que está salva, ela morre, os anjos aparecem e conduzem a pessoa até o reino dos céus? Sabia? Está onde? Em Lucas 16, 22 você vê isso. Quem vai morrer um dia aqui? Todos nós. Aqueles que tiverem em Cristo, os anjos irão conduzir a pessoa até o reino dos céus. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem levou o mendigo para o seio de Abraão? Sabe o que significa isso? Que quem morrer sem Jesus são os demônios que virão pegá-la. Bom, repita comigo: os anjos acompanharão o Senhor Jesus quando voltar. Está em Mateus 24, 30, 31. Diga, os anjos agirão como ceifeiros no final dos tempos. Está
está em Mateus 13, 39. Diga: os anjos estarão presentes no dia do julgamento da humanidade. Está em Lucas capítulo 12, versículo 8. Mostra aí, Hector. Falamos muitas coisas sobre os anjos, mas de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo é: teme a Deus. Nós falamos sobre os anjos, deu para aprender sobre os anjos, mas o principal é: tema a Deus, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que todas essas palavras do Senhor se cumprem em nossas vidas. Dê um glória a Deus.